Por décadas aqui no Brasil, chamar algo de paraguaio era praticamente um insulto. A gente ria, fazia piada, falava com desdém. Mas enquanto isso, o Paraguai não estava rindo, ele estava crescendo. Enquanto o brasileiro tirava sarro, o Paraguai cortava impostos, simplificava suas leis e atraía indústrias. Enquanto a gente associava o país ao contrabando, eles criavam um dos sistemas tributários mais vantajosos da América do Sul. E o resultado dessa diferença de visão está batendo na nossa porta agora. Os brasileiros não estão mais tirando sarro, eles estão se mudando para lá. E não são poucos. De fazendeiros a empresários, de comerciantes a estudantes de medicina, milhares de brasileiros estão cruzando a fronteira em busca de algo que o Brasil parece não oferecer mais. Menos burocracia, impostos baixos, energia barata e oportunidades reais de crescimento. Mas o que exatamente fez o Paraguai virar esse novo Eldorado para os brasileiros? O que tem levado tanta gente a trocar seu país pelo vizinho, que antes era motivo de piada? E será que estamos vendo o começo de um fenômeno migratório ainda maior? A migração brasileira para o Paraguai não é algo novo. Ela tem raízes profundas que remontam a um período conturbado da história paraguaia. Entre 1954 e 1989, o país viveu sob o comando do ditador Alfredo Stroessner, um regime que durou 35 anos e foi marcado por um forte controle estatal, apoio militar e alianças estratégicas, especialmente com o Brasil. Durante esse período, o Paraguai passou por profundas transformações econômicas e geopolíticas. Se por um lado sua economia era frágil e dependente, por outro, ele usou sua posição no Mercosul e os investimentos brasileiros para impulsionar setores estratégicos. Mas o que realmente marcou essa fase foi o crescimento do comércio transfronteiriço e a debandada de brasileiros para o país. Isso não aconteceu por acaso. A partir do final da década de 60, houve uma explosão da migração brasileira para a região da fronteira leste do Paraguai. O movimento se intensificou com a construção da Ponte da Amizade e a assinatura do Tratado de Itaipu, ambos financiados pelo Brasil, facilitando a integração econômica e territorial dos dois países. No entanto, diferentemente do que muitos imaginam, essa migração não foi apenas um projeto de desenvolvimento agrícola. O setor mais dependente do Brasil desde a década de 70 tem sido o comércio triangular, que representou um aspecto fundamental da economia paraguaia e inclui uma ampla variedade de produtos, desde eletrodomésticos e carros até cigarros e, mais recentemente, drogas e armas. Ou seja, essa migração foi motivada por um jogo político e econômico, onde o Brasil exercia uma influência cada vez maior sobre o Paraguai, que, por sua vez, aproveitava para impulsionar sua economia. Eles se tornaram um grande exportador para o Brasil, especialmente de produtos primários e manufaturados. As exportações do Paraguai para o Brasil aumentaram de menos de 1% em 1965 para 25% em 1981. Com essa reconfiguração econômica e territorial, a presença brasileira no Paraguai deixou de ser apenas um fluxo migratório e passou a representar um pilar fundamental da economia paraguaia. Um cenário que continua até hoje. Foi aí que começou essa história. Milhares de brasileiros, atraídos pelo preço baixo das terras e pelos incentivos do governo paraguaio, cruzaram a fronteira nas décadas de 70 e 80. Pelas estradas de terra do interior, famílias inteiras chegaram com suas economias, tratores e ferramentas. Muitos venderam tudo o que tinha no Brasil para comprar áreas muito maiores no país vizinho. Esses imigrantes, que ficaram conhecidos como brasiguaios, formaram verdadeiras colônias brasileiras em solo paraguaio. Se você visitar hoje cidades como Santa Rita ou Naranjal, vai ouvir mais português do que espanhol nas ruas. Eles transformaram completamente a economia rural paraguaia, introduzindo o cultivo intensivo de soja e milho e tornando o país um dos maiores exportadores de grãos da América do Sul e do mundo. Com o fim da ditadura nos anos 90, o Paraguai iniciou uma lenta reestruturação econômica. E foi aí que a coisa começou a ficar interessante. A partir dos anos 2000, o país adotou um sistema tributário mais simples e atrativo. Incentivos fiscais foram criados para a indústria e a relação com o Brasil se intensificou, se tornando seu principal parceiro comercial e investidor. Um exemplo disso é a Lei Maquila, estabelecida pela Lei 1064 de 97 e consolidada nos anos 2000, que reduziu drasticamente os impostos para empresas exportadoras. O resultado foi um aumento na instalação de indústrias no país, incluindo muitas brasileiras.
Empresas que antes operavam no Brasil, sufocadas pela alta carga tributária e pelos custos trabalhistas, começaram a cruzar a fronteira em busca de melhores condições. 70% das exportações do Paraguai para o Brasil são resultado da maquila. Um exemplo é o setor têxtil. As empresas brasileiras trazem a linha do Brasil, fabricam o tecido aqui e o enviam para as confecções no Brasil, segundo Francisco Ruiz Dias, vice-ministro de Indústria do país. E não para por aí. A vida mais barata, a energia elétrica mais em conta graças à hidrelétrica de Itaipu e um ambiente de negócios menos burocrático tornaram o Paraguai uma opção cada vez mais atraente não só para agricultores, mas também para empresários, investidores e até estudantes. Como diz Júnior Dantas, diretor da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, que mora no país há 25 anos, é um país que oferece muitas oportunidades, principalmente para os estados vizinhos, como Paraná, Mato Grosso do Sul e também Santa Catarina. O Paraguai é um país que dá uma vantagem competitiva muito grande na parte fiscal. Mas o que exatamente está levando tantos brasileiros a trocarem o conforto do seu país natal por essa aventura do outro lado da fronteira? E o que eles estão aprontando por lá? Se você acha que só fazendeiros e grandes empresários estão se mudando para o Paraguai, precisa conhecer a história do Felipe Monteiro, um jovem do Amapá que decidiu estudar medicina lá. Tem uma prima que estuda medicina em uma universidade particular em Belém e paga mensalidade de R$8.000. Aqui comecei pagando 1,2 mil e agora são 1,9 mil, porque há um aumento anual à medida que passamos de ano, mas é acessível. Conta Felipe, que está no 5º ano da faculdade na Ciudad del Este. E Felipe não está sozinho. Quase 30 mil estudantes brasileiros estão cursando medicina nas universidades paraguaias. Na sala dele, de 80 alunos, apenas 2 são paraguaios. O resto, todos brasileiros, vindos de todos os cantos do país. É um novo perfil de imigração, muito diferente daquele dos brasiguaios das décadas passadas. Hoje o Paraguai atrai uma diversidade imensa de brasileiros. Estudantes como Felipe, empresários de pequeno e médio porte, profissionais liberais, aposentados e até nômades digitais que trabalham remotamente. Mas o que está atraindo toda essa gente? Bom, vamos aos fatos. Primeiro, o custo. Morar no Paraguai é em média 21% mais barato do que no Brasil. Embora um almoço com bebida na área nobre seja 3% mais caro no Paraguai, o índice Big Mac mostra que no Brasil o mesmo sanduíche custa 28% a mais. Outro fator interessante é o aluguel. Um apartamento de 1 quarto em área nobre sai por R$ 1.931 no Paraguai, contra R$ 3.019 no Brasil. Quase 36% de economia. Além disso, os custos com utilidades como aquecimento, eletricidade e gás para 2 pessoas em um apartamento de 85 metros quadrados podem ser até 74% mais baixos no Paraguai. E eu vou ser sincero, meu apartamento tem 84 metros quadrados, 2 pessoas e as contas de eletricidade e gás somadas deram nada menos do que R$ 782,34 no mês de fevereiro de 2025. Tudo bem que é verão e eu uso o ar-condicionado, mas essa conta daria R$ 211,23 no Paraguai. Só um dado para fritar sua cabeça por um segundo. Mas nem só de custo de vida baixo vive o migrante. O grande trunfo do Paraguai que faz brilhar os olhos de qualquer empresário brasileiro é o seu sistema tributário. No Paraguai, o imposto de renda é de apenas 10% e sobre rendimentos do exterior a alíquota é de 0%. Isso significa que, para aqueles com renda proveniente do exterior, como programadores que trabalham remotamente para empresas situadas em outros países, a taxa de impostos é de 0%. E além dessa maravilha moderna, a nação paraguaia não cobra impostos sobre heranças ou doações. Os rendimentos de juros locais também são isentos de impostos e os ganhos de capital são tributados a 10%. Enquanto no Brasil temos uma cacetada de impostos que podem chegar a 27,5% sobre a renda e até 34% para empresas, no Paraguai o sistema é conhecido como 10-10-10. 10% de IVA equivalente ao nosso ICMS, 10% de imposto de renda para pessoas físicas e só para quem ganha acima de certo valor e 10% para empresas. E a Lei Maquila tem um papel importante exatamente aí. Inspirada no modelo mexicano de exportação, ela permite que empresas produzam no Paraguai pagando apenas 1% de imposto sobre a receita bruta dos produtos exportados. Além disso, essas mesmas empresas podem importar máquinas e insumos sem pagar tarifas alfandegárias. Pensa só no impacto disso.
Uma empresa que fabrica no Brasil, sufocada por impostos, custos trabalhistas e burocracia, pode se mudar para o Paraguai e imediatamente cortar drasticamente seus custos de produção. Por isso, tantos empresários têm atravessado a fronteira. E não é à toa, eles vão em busca de menos impostos, menos burocracia e mais liberdade no Paraguai. Mas muita gente não sabe que você nem precisa morar lá para aproveitar essas vantagens fiscais. Se você trabalhar remotamente como programador ou criador de conteúdo, pode pagar 0% de imposto sobre seus rendimentos do exterior. Ou se você está preocupado com o rumo das coisas no Brasil e quer ter um plano B, ou mesmo para quem investe em cripto e está planejando realizar um ganho de capital. E é exatamente aí que a Seti, a patrocinadora desse vídeo, pode te ajudar. Num bate-papo descomplicado com um especialista, você descobre como funciona esse mundo de possibilidades, onde eles analisam o seu caso, te dizem se é ou não para você e criam um plano específico com base nas suas necessidades. A Seti já ajudou mais de 1.000 clientes em mais de 80 países e pode te guiar em todo o processo. Residência paraguaia, conta offshore, estratégias fiscais totalmente legais. Quer entender como funciona? Agenda agora a sua chamada introdutória e dê o primeiro passo para uma vida mais livre. Para isso, basta acessar o primeiro link na descrição desse vídeo ou o comentário fixado, ou mesmo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E tem mais um fator que faz toda a diferença: a energia elétrica. Graças à hidrelétrica de Itaipu, construída em parceria com o Brasil, o Paraguai tem uma das tarifas mais baratas da América do Sul. Enquanto no Brasil o gasto com eletricidade no setor industrial custa em média $123 por megawatt-hora, no Paraguai cobra-se em média $39 por megawatt-hora. É como se você abastecesse 3 indústrias no Paraguai pelo preço de uma no Brasil. Ciudad del Este, cidade que faz fronteira com Foz do Iguaçu, é o exemplo vivo dessa transformação. Antes conhecida apenas pelo comércio de eletrônicos, hoje está se tornando um polo empresarial e industrial, com mais de 98 mil brasileiros vivendo lá. Não é à toa que tantos brasileiros estão fazendo as malas. Mas como o Paraguai se compara a outros países que tradicionalmente atraem imigrantes? E será que essa migração é um fenômeno passageiro ou veio para ficar? Quando pensamos em migrar, geralmente os primeiros destinos que vêm à mente são Estados Unidos, Canadá ou países europeus. Afinal, quem nunca sonhou com uma vida no primeiro mundo? Mas o que muita gente não sabe é que esses lugares, embora desenvolvidos, impõem barreiras enormes para quem quer começar uma vida nova. Já tentou entender o processo de visto para os Estados Unidos? Ou descobrir quanto custa um apartamento em Toronto? E a burocracia portuguesa? Pois é, não é nada fácil. E é aí que o Paraguai se destaca no cenário global como uma alternativa surpreendentemente acessível. O Paraguai também ocupa o 80º lugar no Índice de Liberdade Econômica, muito à frente dos vizinhos Bolívia e Brasil. Esse fator é associado a uma taxa de crescimento do PIB constante de 4,7% em 2023, fazendo do Paraguai a economia que mais cresce na América do Sul. Claro, o Paraguai não oferece o mesmo nível de infraestrutura e desenvolvimento que encontramos em países de primeiro mundo. Você não vai encontrar o metrô de Nova York ou os museus de Paris por lá. Mas a questão é, vale a pena pagar o preço de viver nesses lugares, considerando todas as barreiras de entrada? Para um brasileiro, especialmente, o Paraguai tem vantagens evidentes. A proximidade geográfica é uma delas. Diferente de quem migra para a Europa ou América do Norte, quem vai para o Paraguai pode facilmente visitar a família no Brasil com frequência. São voos rápidos e você tem a possibilidade de até fazer o trajeto de carro. Além disso, para quem trabalha remotamente, o fuso horário é exatamente o mesmo do Brasil, o que facilita muito a vida. Nada de reuniões às 3 da manhã para se comunicar com colegas brasileiros, como acontece com quem vai para a Europa ou Ásia. Outro diferencial importante é a facilidade para obter residência no Paraguai. Diferente de países como os Estados Unidos, onde o processo pode levar anos e envolver riscos de negativa, no Paraguai a obtenção de residência segue um caminho mais acessível. Inicialmente, o solicitante recebe a residência precária, permitindo que more no país enquanto aguarda a residência temporária, um processo que leva de 1,5 a 4 meses. Após 1 ano e 9 meses de residência temporária, é possível solicitar a residência permanente. Já a cidadania paraguaia só pode ser solicitada após 3 anos na residência permanente, e o processo pode levar mais de 1 ano para ser concluído. Quando a gente olha para a história do Brasil e da Argentina, o Paraguai é, entre todos os países do Mercosul, o que mais demorou em se desenvolver, diz o vice-ministro Ruiz Dias.
Agora o país está recuperando esse tempo perdido e os brasileiros estão aproveitando esse momento de ascensão. Isso tudo não significa que o Paraguai seja perfeito, longe disso. O país enfrenta problemas como a pobreza, que atinge 27% da população, e a desigualdade social. E claro, ainda há a questão da corrupção, refletida na 136ª posição no Índice de Percepção de Corrupção Mundial, pior que o do Brasil, que está na 104ª. Por décadas, o Brasil foi visto como a terra das oportunidades e o país do futuro para muitos paraguaios que cruzavam a fronteira em busca de trabalho e melhores condições de vida. Hoje vemos o movimento contrário, brasileiros de todas as classes sociais e profissões buscando no Paraguai o que não encontram mais em seu próprio país. Essa migração não é apenas um fenômeno passageiro, mas um reflexo de transformações profundas nos dois países. Enquanto o Brasil continua lutando com sua complexidade tributária, burocracia sufocante e alto custo de vida, o Paraguai emerge como um lugar que oferece o que muitos brasileiros desejam: simplicidade, liberdade econômica e a possibilidade de recomeçar com menos obstáculos. Enquanto o Paraguai cortava impostos, atraía indústrias e virava um polo de investimentos, o Brasil fazia exatamente o contrário: mais burocracia, mais impostos, mais empresas indo embora. E o resultado está aí: cada vez mais brasileiros estão cruzando a fronteira, não para comprar muamba ou cigarro, mas para morar e trabalhar lá. E o pior é que, em vez de aprender com isso, o Brasil virou uma grande piada. Aqui quem ganha fama não é quem constrói ou tenta mudar a situação, mas quem capota um Monza cheio de cigarro paraguaio e solta uma frase engraçada na TV. O cara que foi preso por contrabando viralizou e depois tentou virar político. Enquanto o Paraguai cresce e se fortalece, o Brasil segue nessa festa ridícula onde tudo vira piada, mas nada melhora de verdade. E agora, a gente vai continuar rindo do Paraguai ou vai finalmente perceber que a piada somos nós? E você já pensou em viver no país vizinho? Se sim, já sabe. Clica no link da descrição ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela para marcar um bate-papo com a Seti e, quem sabe, viver uma vida mais livre e com menos impostos no Paraguai. Você conhece alguém que deu esse passo? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre essa migração que está redesenhando as relações entre Brasil e Paraguai. E para descobrir como outro fenômeno migratório está ocorrendo dentro do Brasil, com gaúchos deixando o Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina, aperta nesse vídeo aqui que está na tela. Eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.